Recording is on. Então, creio que muito mais do que 99,9% da população mundial, eles carregam sofrimentos, carregam tristeza, desespero, preocupações, estresses, e outras negatividades. E o pior, 99, mais do que 99% da população estão nessa situação negativa e não sabem como se livrar para sempre de todas as suas negatividades e fraquezas diante dos problemas da vida. E geralmente, quando estão sofrendo, oram pedindo para Deus para que o liberte de tantos sofrimentos na vida. Não sabe como se livrar, então a única solução que eles encontram é orar para Deus. E isso pode dar um alívio temporário, mas não é a solução definitiva. Não é. Mesmo porque logo vem outros problemas e passam a sofrer novamente. E tem sido assim por várias e várias centenas, talvez, de reencarnações. E pode ver, por gerações incontáveis, todos eles com grande sofrimento. Vó, tataravó, sei lá o quê, com grandes sofrimentos. E isso prova que orar não é a solução permanente, mesmo porque essa oração nasce do medo. Quando que você ora? Geralmente, ora assim, fervorosamente, pede para Deus desesperadamente. Quando está com medo, preocupação, está com um grande problema. E esses problemas de medo, sofrimento, eles nascem da onde? Nascem do ego dualista e ilusório. Então, vejamos de onde nascem essas dificuldades e como eliminá-las para sempre. Se você sabe de onde nascem todas essas dificuldades, todas essas negatividades, e você sabe como eliminá-las, pronto, resolveu todos os problemas da vida. Primeiro, lembre-se que sem o poder do verdadeiro amor, Deus não existe. Tá certo? Deus não existe sem amor e o amor não existe sem Deus. O amor puro. Pois se Deus é a expressão e fonte do puro amor eterno, divino e ininterrupto, ela é a força criadora. O amor de Deus é a força que é a força criadora, mantenedora e destruidora. Dissolve tudo no universo e nesse mundo material. E não é diferente da vida de cada um. Cada um tem a sua vida. E cada um está criando, mantendo e dissolvendo, destruindo fatos, fenômenos, ocorrências, inclusive na própria mente dos apegados. Então, todos os problemas do ser humano, principalmente do apegado, eles pensam que os problemas são ataques contra a sua vida. Está acontecendo uma tragédia. Isso é um ataque. Não é ataque de ninguém. É a ação do amor de Deus, que está criando, mantendo e, eventualmente, vai destruir, vai sumir esse problema. E se você, alma, é feita à imagem e perfeição de Deus, isso significa que você tem sim os mesmos poderes de Deus, todos os poderes de criar, manter e destruir. Tá certo? E se você sabe, os problemas nascem do ego e é Deus, a sua alma, que cria, mantém e destrói todos os problemas, todos os fatos e circunstâncias, é só praticar, tá certo? Vamos ver tudo isso, mas é só praticar. E é esse amor divino que é eternamente virtuoso e supremo em todas as situações possíveis
imagináveis que criam, mantêm e destroem absolutamente tudo. Mesmo porque absolutamente tudo nasce desse amor onipresente, onisciente, onipotente de Deus e da alma. Aliás, todas as verdades de Deus têm como base sempre o amor divino, que também é a base da sua superconsciência eterna existência e existência eterna e expansiva. Isso que todos somos. Somos seres espirituais cuja natureza é absolutamente una e idêntica a Deus. É por isso que a gente tem essa superconsciência e existência divina e eterna, onde se conclui que todos os problemas das pessoas devem se dissolver no amor que tudo cria, mantém e destrói neste mundo e na vida de cada um. Então, aliás, todas as leis de todas as áreas do ser humano, inclusive a lei que a gente sempre fala, a lei da causa e efeito, nasce do amor de Deus, do amor da nossa alma. Então, é o amor de Deus que cria o contraditório ao ego mental. É o amor de Deus que quer proteger a sua vida. A única coisa que Deus quer fazer com a sua vida é proteger você de absolutamente tudo e te conduzir à sua origem. Tudo que Deus quer. Então, Deus cria o contraditório ao ego mental, porque você não pode continuar sendo o ego. Ele tem que criar o contraditório por puro amor para que o apegado possa praticar, calar o ego diante dos fatos e circunstâncias. E assim você cala o ego e a alma divina passa a se aflorar, a se manifestar. Mas sem calar o ego, ficar orando para Deus não tem o menor valor. Quantas vezes você já orou para Deus e continua estressado, medroso, problemático, continua fraco? Isso significa que não adianta ficar orando para Deus se você continua dualista. Então, creia, todos os obstáculos na vida, por mais ruinosos e destrutivos que seja, ele sim nasceu do amor de Deus. E deve se dissolver no amor do você alma uno a Deus. E para exercer esse processo, basta a simples, pura e sincera contemplação de tudo e de todos, como vontades do amor de Deus. Afinal, nada acontece contra as vontades de Deus, né? Então, tudo que acontece na sua vida é sim puro amor de Deus, é a vontade de Deus em ação. Aliás, todos deveriam praticar o seguinte: pratique. Está acontecendo alguma coisa na vida? Pratique. Pratique o seguinte: repita para você mesmo: é a vontade de Deus que está acontecendo. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, cale o ego. Cale o ego. É a vontade de Deus, acabou. Então, o que acontece quando você fala e pratica isso? É a vontade de Deus. E deixa o ego calado. O que acontece? O que está acontecendo é esse problema, entre aspas, esse contraditório que o amor de Deus colocou na sua vida, na sua mente, que é sim a vontade de Deus, ele vai se dissolver aonde? Ele vai desaparecer aonde? É o Deus que cria, Deus que mantém e Deus que destrói. É o amor dele. Tá. Se você fala, não, essa daqui é a vontade, o que está acontecendo aqui é a vontade de Deus, você mantém o ego calado, esse problema ele vai se dissolver, vai acabar, vai diluir no você alma. Tá certo? Por que
ele se dissolve no você alma, de puro amor? Por que que os fatos, fenômenos, as ocorrências, quando você diz que a vontade de Deus mantém o ego calado, por que que ele se dissolve? É óbvio, ele se dissolve todos os problemas, não importa o tamanho do problema, não importa a classificação do problema que você dá, o nome do problema que você dá, todos eles, sem exceção. Quando você cala o ego, você diz que isso daqui é a vontade de Deus, ou simplesmente fica contemplando como vontade de Deus, o que aconteceu com esse fato? Com essa circunstância? O que aconteceu é, ele já serviu, ele já foi útil, ele veio aqui para te ensinar a calar o ego. Pronto. Se você calou o ego, ele não tem mais função nenhuma na sua vida. Problemas não têm mais função. Todos os problemas, por mais trágico, ruinoso que seja, não tem mais função na sua vida, na sua mente. E aí o que acontece? Ele já cumpriu com o que deveria cumprir, né? Deus criou, o amor de Deus criou esse fato contraditório ao ego e você conseguiu diluir através do ego calado. Cumpriu com a missão, você conseguiu praticar calar o ego. Pronto, acabou. Agora, se você tem esse problema na sua vida e fica lá remoendo, ai, que estou preocupado, ai, nossa, ainda esse problema não resolveu, fica lá estressado, medroso, triste, sei lá o quê, nervoso. Meu, você que está mantendo, esse problema nunca vai se diluir, nunca vai se diluir, porque você não cumpriu com a sua parte. Dá para entender? Então é fácil, é fácil. É por isso que tudo tem que se diluir em você, no você alma, no seu amor, na sua paciência, nas suas virtudes. Mas qual o propósito? Lembra, qual o propósito de Deus colocar um problema na sua vida? É para você calar o ego. Pronto, acabou. Se você conseguiu isso, não tem mais razão do problema existir. Por quê? Você soube aproveitar de forma divina. Acabou. Então, pratique encarar tudo e todos com esse amor puro e divino. O que está acontecendo é fantasia, é holográfico, inexistente. E você tem que acordar desse terrorismo, desse sonho horripilante, sei lá o quê. Mas tem que acordar para que esse ciclo existencial, temporal, fictício do ego ante Deus se dissolva na sua pura realidade de amor eterno e divino, que é o você alma, uno a Deus. Então isso tudo tem que essa essa ilusão do ego dualista tem que se dissolver no você real, divino. Tá certo? E para isso, o que você tem que fazer? Simplesmente não reaja ao ego. Mantenha o ego calado. Pronto, resolveu tudo. Mas por que é necessário? Porque é necessário se fixar com determinação e com a mente imperturbável diante dos problemas da vida. Por que é preciso praticar dessa forma, deixar a mente absolutamente silenciosa e calada? Por que é preciso? Primeiro, porque a mente imperturbável só pode nascer da fé imperturbável. Se você não tiver uma fé imperturbável, a sua mente vai continuar um verdadeiro caos. Tá certo? Você tem que provar a sua fé imperturbável no amor de Deus, uno ao amor imperturbável do você alma. Então, a sua mente tem que estar absolutamente imperturbável. Pratica a contemplação, pratica, isso é Deus, é o amor de Deus em ação.
pratica qualquer coisa, mas tem que deixar a sua mente imperturbável, o ego calado. E segundo, porque o reino de Deus, o reino da alma e de Deus, é um reino absoluto e imperturbável. Se é um reino absoluto e imperturbável, e não existem as dualidades do quero ou não quero, próprios do ego, o que tem que se fazer? Você tem que manter a mente imperturbável, fora, sem essas dualidades, porque você vai entrar num mundo imperturbável, que é um mundo absoluto. Como que você vai entrar no mundo absoluto com a mente toda ferrada, caótica, infernal, toda negativa, todo ódio, medo, pavor, sei lá o quê? Nunca você vai entrar no mundo absoluto. Então, é preciso se calar. Só a mente calada, livre das manifestações dualistas do ego, é que te dá o direito de entrar no mundo absoluto e imperturbável da alma e de Deus. E essa conquista da mente absoluta e imperturbável deve ser conquistada aqui neste mundo dualista. Não caia nessa besteira de acreditar que, não, agora o fulano de tal morreu, agora foi para melhor. Que isso? Isso é pura ignorância. Não acredita em nada que é popular. Não acredite em crenças populares. Primeiro, quem não se desapegou aqui, vai continuar sim, vai reencarnar e continuar até que um dia consiga eliminar esse ego. Não importa se vai ser mais 10 ou 100 ou 1000 reencarnações ilusórias e sofridas, mas vai ter que fazer isso um dia. Então, as práticas da pura contemplação tornam a mente imperturbável e apta. Agora sim, uma mente imperturbável, ela se torna apta para entrar no mundo imperturbável de Deus e da alma. É onde Deus e a alma começam a se manifestar. E lembre-se, o você alma é o seu paraíso, é o seu reino de Deus. Não pensa que o reino de Deus está lá em cima das nuvens, não. Você é o reino de Deus. A sua alma é o reino de Deus. Tá certo? E lembre-se, o você alma é idêntico e uno a Deus. Deus é onipresente, o reino de Deus é onipresente. Assim como a sua alma, ela se expande e se torna uno a Deus. Então, é esse mundo que a gente tem, é essa origem que temos que voltar. E mais, as práticas de eliminar o ego mental não são como, aliás, são como um verdadeiro mapa. Quando você começa a eliminar o ego, você começa a ligar um GPS que vai te conduzir a Deus e ao reino de Deus. Então, vai reduzindo esses egos, as ações do ego, e aí você vai ter um mapa, o condutor, o GPS, que vai te conduzir ao reino de Deus, que é você mesmo. Mas o ego, ele nunca, jamais vai te conduzir ao reino de Deus. Ele é antideus, nem existe. Por isso que o ego te conduzirá às ilusões e às desnecessárias, e aos desnecessários sofrimentos, e às desnecessárias reencarnações. Tem que eliminar esse ego. Não sabe o que está perdendo. E para os apegados ao ego, que se sentem inseguros nesta sociedade e neste mundo,
muita gente se sente inseguro, né? Bom, muita gente não se sente seguro e se tornam vítimas dos, das más intenções de pessoas de baixíssimas espiritualidades, porque não tem acesso às informações verdadeiras e corretas. Por que você tem informações corretas e verdadeiras? Não é por acaso, Deus te protege. Isso tudo está dentro da proteção de Deus. Vai eliminando o ego, você tem acesso às informações que vão te proteger. E não vai cair na armadilha de pessoas com más intenções, como esses globes comunas. Tá certo? E pode ver, o que eu falo aqui, eu não jogo os problemas como todo mundo. Eu jogo os problemas que está acontecendo no mundo e a solução. Sempre foi assim. Agora, vê se alguém joga os problemas e joga também as soluções verdadeiras. Duvido. São raríssimas as pessoas que têm a solução para todos esses problemas criados por essas pessoas. E depois, a solução está no fortalecimento das forças realmente protetoras que vem da onde? Do amor de Deus. Todas as forças que realmente protegem vêm da onde? Do amor vivo de Deus. E esse amor protetor de Deus agirá como um verdadeiro manto indestrutível, onde nada poderá atingi-lo. E a ativação desse manto protetor começa com a fé sincera no amor vivo, onipresente e fluindo eternamente da alma e de Deus. E é essa fé inabalável no amor de Deus que te fortalecerá e te protegerá contra qualquer tipo de, entre aspas, ataque do ego ante Deus. Como disse, não são ataques reais, como os apegados pensam. Minha vida está sendo arruinada, não sei o que está acontecendo e estou perdendo tudo. Você encara isso como ataque contra o seu trabalho, contra a sua vida, contra sei lá o quê. Para de pensar e se convencer que isso tudo são ataques reais contra a sua vida, contra a sua pessoa. Encare como meras oportunidades criadas por Deus e não ataque. São meras oportunidades divinas criadas por Deus, pelo amor de Deus. Para quê? Para que pratique escalar esse ego e se divinizar. Afinal, Deus, o Criador de tudo, não irá te atacar nunca. Se é puro amor e Ele quer te proteger, quer te transformar, quer te redirecionar para o caminho, para os trilhos corretos, por que ele iria te atacar? Sabe por que você acha que é um ataque contra a sua vida, contra o seu trabalho, a sua finança, etc? Porque você é muito ego. Ele é um ataque direto à ilusão do ego. E se você é ego, ainda, não, eu estou sendo atacado, está acontecendo algo ruim. Claro, é o ego, Deus está atacando o ego. Deus está te dando a oportunidade de você calar e eliminar o ego. E não está te atacando, ele está te protegendo contra o ego. Mas então tem que tirar essa ideia de que estou sendo atacado por esse fato, por essa circunstância qualquer. Tá certo? Então, todos esses ataques só têm um objetivo: eliminar esse ego. Só isso. Aliás, o ego é o você invertido. Lembra disso, o ego não é você. O ego é o você invertido. E o ego é o você que se inverte como se estivesse diante de um espelho. Você já se viu diante de um espelho? Aliás, acho que todo dia, né? Várias vezes ao dia. O ego é o você invertido diante de um espelho, tá certo?
Então faz o seguinte teste. Escreva num papel o seu nome. Escreva no papel o seu nome. E aí, com o seu nome no papel, você segura diante de um espelho. E o que vai acontecer? Tudo vai estar invertido. Tudo vai estar até o seu nome vai estar invertido. Faz esse teste. Você já viu aquelas ambulâncias, está escrito ambulância do contrário? Por que está escrito do contrário? Para que quando você olhar pelo retrovisor, o contrário se torna real. Porque é tudo invertido. E esse é o você invertido. O você invertido é o você verdadeiro? Claro que não. Está invertido. Esse é o ego. Então, elimine o ego, que toda essa inversão vai se tornar real, feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo vai se inverter para o real semelhante a Deus. E não mais existirá o você fictício, invertido, sofredor e ilusório. Tá certo? Daí a obrigatoriedade de calar esse ego. Ou continuarás sendo iludido pelo você invertido, inexistente, irreal. E pior é o ego que inverte a sua natureza idêntica a Deus, num ser caótico e infernal. Você está vendo, o ego é a sua inversão caótica e infernal, irreal. Você não é esse ser caótico e infernal, você é uno a Deus. E essa ilusão já está assombrando a sua vida, a vida dos apegados, a muitas reencarnações desnecessárias e sofridas. Por isso, devemos realmente vivermos o que somos eternamente, um ser uno a Deus. E para isso, basta parar de praticar o que não somos. Para de praticar o que você não é. Dualidade, negatividade, crítica, medo, preocupação, estresse. Cale e absorva. Cale e deixa a alma absorver. Cale e deixa a sua paciência, o seu amor, a sua compaixão absorver. Pronto. Aí você vai se ver que você vai experienciar a sua realidade verdadeira e eterna. É isso aí, pessoal. Lembre-se, Deus te escolheu para ser idêntico a Ele. Não é por acaso. Isso não acontece por acaso. Se Deus te escolheu para você ser idêntico a Ele, você não tem o direito de escolher ser o oposto a Ele. Deus te escolheu para ser idêntico a Ele. Aí você chega aqui, não, eu sou oposto ao que Deus me criou. Pelo amor de Deus, né? Aí também já é demais. Então, pratique calar esse ego. E aí você vai reverter toda essa situação. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Boas práticas aí de calar o ego. Tudo é vontade de Deus. Vontade do amor de Deus. É isso aí, arigato.